Abra sua Bíblia, por favor, em Malaquias 3:6 até o 12. Só um esclarecimento. Domingo eu fiz ele e hoje eu vou fazer de novo. A banda toda não está tocando porque nós estamos com um equipamento que fica aqui, outro aqui e outro aqui em cima, que está sendo arrumado. E depois que todos os equipamentos estiver aqui, vai vir um rapaz para ajustar todo o som como deve ser ajustado. Então, quando essa semana eu falei com um rapaz, o Patrick também falou, e ele disse que as peças ainda não chegaram, mas logo que chegue, vai falar com a gente e nós vamos trazer e colocar para que tudo esteja em ordem. Sexta-feira nós tivemos a nossa reunião de liderança sobre a escola de líderes, que está sendo muito especial. Eu estou aprendendo muito e eu louvo a Deus porque todos os irmãos que têm vindo têm sido muito abençoados. Acompanhe comigo essa leitura, por favor. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar, eu gosto muito dessa frase, bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a partir desse texto que nós lemos, o profeta Malaquias afirma que existe uma série de bênçãos que acompanham aqueles que entendem esse texto. A restauração sobre a sua vida financeira quando há fidelidade. Eu procurei algumas definições de pastores que comentam a Bíblia e encontrei algumas definições bem interessantes. Ele diz aqui, o dízimo é a minha expressão de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem me dado. A oferta é uma expressão a Deus por tudo aquilo que Ele me dará. É um ato de adoração por fé. O dízimo é fruto da minha fé
e obediência à palavra de Deus. A oferta é uma semente de fé que prova minha generosidade e amor para Deus. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece. Na versão original ela diz: a bênção do Senhor é que prospera, e ela não acrescentará dores. Meus irmãos, eu sou filho de uma família dizimista, papai, e ele nos ensinou desde criança. E eu tenho visto muitos pais fazerem isso aqui com os filhos. E eu fico muito feliz porque você está ensinando uma das maiores bênçãos que existe. Nos Estados Unidos, quando eu morei lá, a nossa igreja ficava num bairro e todo domingo de manhã vinha um senhor que morava na mesma quadra e ele me chamava e eu ia lá e ele me entregava o envelope dele. Eu disse a ele: nós não queremos o seu dinheiro, queremos que você entre para ouvir Deus. Ele disse: eu ainda não entendo muito sobre a questão de Jesus, mas eu preciso da bênção dele sobre a minha vida. Por isso que eu trago o meu dízimo toda semana e entrego aqui. E aí eu começo a pensar sobre o dízimo é para proteção contra o devorador, enquanto a oferta é para prosperidade. O dízimo mostra a nossa fidelidade, mas a oferta demonstra o nosso amor. O dízimo é a lei, mas a oferta é o amor. A palavra de Deus diz que aquele que semeia com fartura colherá com abundância. Então, meus irmãos, eu tenho experimentado desde a minha infância viver nisto. Há pouco tempo aconteceu algo aqui que os irmãos não entendem, às vezes não percebem como Deus trabalha. Essa semana faz 1 ano do acidente do carro com Rosalie. Foi no dia do aniversário dela. Ela veio me buscar para a gente sair para lanchar e aí houve o acidente. Naquela semana, eu não tinha como agir, nem como fazer. Deus usou os irmãos, e os irmãos se levantaram e nos abençoaram, e nós restauramos o carro. Quando eu vi os irmãos fazendo aquilo, eu baixei minha cabeça, porque os irmãos sabem que eu não gosto de falar sobre esse assunto. Eu baixei minha cabeça e falei: Deus. E ele diz: eu cuido da sua vida. Irmão, quando Deus diz: por amor de vós, eu repreenderei o devorador. Isso não é uma história, é quem experimenta isso, vive isso. O dízimo me lembra de que tudo que eu tenho foi me dado por Deus, a saúde, a casa, todas as coisas da família, foi Deus quem me deu. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá forças para enriqueceres, para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Antes te lembrarás, tem pessoas que não se lembram que a saúde que ele tem foi Deus quem deu.
A vida que ele leva foi Deus quem a permitiu. Todas as coisas que acontecem conosco é Deus quem permite. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor. Quando Deus libera bênção sem medida, não vai te faltar coisa alguma, porque você confia na graça do Senhor. Eu prefiro ter 90% abençoado do que 100% sem a bênção de Deus. Às vezes nós não entendemos isto. Meus irmãos, pessoas têm muita dificuldade de dizimar. E a vida financeira fica inconstante. As dificuldades acontecem. Deus quer abençoar. Quantas vezes eu fui abençoado de uma forma tão séria sobre isso? Quantas vezes Deus mandou entregar as coisas e nós entregávamos e Deus abria as portas do céu sobre nós? Quantas vezes eu vi a mão do Senhor suprindo a nossa casa? Nunca nos faltou nada, nunca. Eu morava em Belo Horizonte e um dia eu cheguei em casa e a moça que morava com a gente falou: pastor, a provisão para os meninos saírem para a escola amanhã não tem. Acabou tudo hoje. E eu estava chegando de um culto e eu disse para ela: quem cuida da nossa vida é Deus. Isso é um problema de Deus, não é meu. Todo mundo foi dormir e eu fiquei orando na sala. Depois fui dormir e bem cedinho, 5h30, o interfone tocou, a moça atendeu e ela foi chamada lá embaixo, na portaria do prédio. E uma pessoa passou e deixou uma caixa bem grande, com suprimento de todas as áreas que a gente precisava. Quando ela chegou com aquilo, eu disse para ela: você viu que Deus não deixa faltar? E a gente começou a agradecer o Senhor e chorar diante de Deus, porque Deus não mente. Deus nunca mente. Ele diz: eu repreenderei o devorador na tua vida, eu vou suprir, eu vou te dar tudo aquilo. Deus só pode dar riquezas a quem tem a mão aberta para receber. Se ele tem a mão aberta para receber, ele também tem a mão aberta para semear, para dar, para semear na obra do Senhor. Quando eu era criança, a nossa igreja saiu e começou a se reunir num prédio. Era um prédio que tratava de café, a nossa região era uma região de café. E aquele prédio, o pastor quis comprar. E aí meu pai e o pastor começaram a orar. E naquele domingo, veio pregar na igreja o irmão Gidalfo Figueira. E o Gidalfo era um fazendeiro muito grande, lá do Pará. E ele morava em Vitória da Conquista e ele foi pregar. Quando ele terminou de pregar, ele olhou e disse: esse prédio é de vocês? E o pastor disse: não, não é. Ele disse: quem é o dono? E o pastor falou, ele disse: vamos lá agora. E o pastor, sem entender: mas você quer ir fazer o quê? Não, eu quero ir na casa do dono. Cidade pequena, tudo muito fácil.
E ele perguntou quanto o moço queria no prédio. E quando o moço falou o valor, ele encheu o cheque e entregou. Disse: Deus mandou eu comprar esse prédio para a obra dele. Gidalfo era um dos homens mais prósperos que eu conheço. A família dele continua sendo próspera e abençoada. Aquele homem comprou tantas coisas no Brasil para abençoar. E ele contava que quanto mais ele fazia, mais Deus o honrava. Eu nunca esqueço, por amor de vós, eu repreenderei o devorador. Pastor Florentino era um pastor, Vitória da Conquista, e esse pastor, no passado, ele era uma pessoa muito perigosa, era um homem bravo, mas se converteu, Deus mudou a história dele, e ele comprou 2 fazendas em Itambé, e ele pastoreava uma igreja em Vitória da Conquista. E um dia, ele falou com Deus: Senhor, eu quero fazer um voto ao Senhor. Todo gado macho que nascer na fazenda, esse ano eu vou entregar ao Senhor. E toda fêmea fica para a fazenda. Naquele ano só nasceu gado macho. E ele entregou tudo a Deus. Os filhos falavam: pai, não tá, a gente precisa manter a fazenda. Ele disse: voto é voto. E quando ele cumpriu o voto que ele fez, Deus o honrou de uma maneira tão grande. Ele disse: pastor, algo incrível aconteceu. E isso é algo anormal. Ele disse: teve vaca que pariu 2 vezes num ano. No início e no final. Então, ele disse tudo isso por causa da minha fidelidade. Eu não voltei atrás, eu criei, porque nós somos muito seletivos. Eu creio na palavra do Senhor, eu creio em tudo que a Bíblia diz, eu creio que Deus vai me honrar, eu creio na salvação, eu creio que Deus vai repreender tudo isso, aquilo, mas quando chega na parte financeira, a gente seleciona e diz: isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio, eu tenho as minhas convicções. Só que a palavra de Deus, ela é muito clara sobre a bênção àqueles que são fiéis ao Senhor. Ele disse: por amor de vós, eu repreenderei o devorador. Meus irmãos, olha essa bênção que Deus deu a Abraão. Gênesis 12, versículo 1 a 4, por favor. Olha isso aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ele diz: sê tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem. Eu serei contigo, eu abençoarei todas as pessoas que tiverem em sua volta, por causa da bênção que vai vir sobre a sua vida. Meus irmãos, dízimo e oferta é uma aliança com Deus, é uma confiança que nós colocamos na promessa da palavra. Tem, irmãos,
que nunca tiveram uma experiência de suprimento com Deus, uma experiência que marca a sua vida, uma experiência que não tem nenhuma engano, como só Deus podia fazer aquilo. Meus irmãos, eu vivi com Rosa como um itinerante alguns anos, mas todos os meses nós íamos à nossa igreja e eu entregava um relatório escrito para o pastor de onde eu estive, de onde eu preguei, quantas almas ganhamos, na qual cidade, o telefone de cada pastor que eu fui, e levava o meu envelope para entregar o meu dízimo. Deus nunca deixou faltar coisa alguma. Deus sempre cuidou da nossa vida, e essa experiência foi algo que marcou tanto a nossa vida, que os meus filhos carregam isso no coração deles. Quando temos uma vida de entrega e fidelidade com o Senhor, a Bíblia diz que Ele indica portas inesperadas no meio da crise. Deus abre portas de uma forma tão grande, é promessa do Senhor. Quem trouxe isso? Deus trouxe. Tem um senhor aqui na cidade, que todos os irmãos construtores conhecem, o Sidney, dono da Félix. Félix? Sidney. O Sidney, um dia nós sentamos para conversar, e ele estava me contando como Deus tem feito na vida dele. E eu disse: Sidney, qual é o segredo da sua prosperidade? Ele disse: eu fui para a Inglaterra trabalhar, depois para os Estados Unidos e depois voltei. Nunca deixei de cumprir o meu voto com o Senhor. E quando eu voltei, Deus falou que abriria as portas sobre a minha vida. E ele começou a me falar: pastor, Deus tem cumprido palavra por palavra. E o Sidney é um homem que Deus usa muito ali na igreja Fogo. Não é mais Fogo, é lá. Na igreja lá, é um homem que Deus tem usado de uma maneira extraordinária. Mas o que mais me impressionou naquela conversa que eu tive era, ele não falou do que ele fazia com tristeza. Ele falou com alegria. Deus me usa para fazer algo. E aí ele começava a me contar com uma alegria tão grande de participar das bênçãos do Senhor. Porque, meus irmãos, quem participa das bênçãos do Senhor prospera. Quem participa das bênçãos do Senhor avança. Quem participa das bênçãos do Senhor conquista. Quem participa das bênçãos do Senhor é uma pessoa que os olhos de Deus estão sobre ele. Um dia desse, eu sempre falei aqui, Deus não precisa do seu dinheiro. E uma pessoa me chamou a atenção e disse: pastor, Deus não precisa, mas a igreja precisa. Então não fala mais isso, não. E eu ouvi e achei que aquilo estava correto. Deus, a igreja, Deus colocou a igreja tem suas despesas mensais. Então Deus usa cada um dos irmãos para o suprimento, porque Malaquias diz: para o suprimento da casa do Senhor. Então, querido, nós precisamos ter o coração grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Nós precisamos ter o coração grato ao Senhor por tudo que Deus realiza. Teve um dia que nós estávamos muito cansados.
E nós estávamos voltando de uma viagem de muitos meses pregando fora. E nós íamos sair de Nova York para São Paulo, é um voo de 12 horas. E como todo mundo normal, eu vinha no executivo, na categoria econômica, ali com todo mundo. E de repente, um rapaz entrou e disse: eu preciso de 2 cadeiras. Que deixe de viajar hoje. Nós vamos pagar o seu hotel, sua comida, dá $500 para cada um, e amanhã você vai na executiva. Eu falei: eis que estou aqui. Meu amigo, aquilo era a resposta do Senhor. Deus faz cada surpresa para a vida da gente. Deus faz cada surpresa quando você entende o que é fidelidade de Deus. Deus nunca deixa de cumprir o que Ele promete. Olhe bem aqui, Ele diz: traga todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. O que Deus está dizendo? Depois fazei prova de mim. Deus está dizendo: você tem sido bênção para a minha obra, eu serei bênção na tua vida. Isso não é uma barganha, é o cumprimento de uma promessa. É o cumprimento de uma palavra. As bênçãos, a Bíblia diz que elas são incalculáveis. Lembre-se, aquele que semeia muito diante do Senhor, ele vai colher muito. Deus tem repreendido o devorador na tua vida. O crente fiel nos dízimos experimenta uma colheita que é preservada por Deus, é multiplicada pelo Senhor. Em Malaquias 3,12 diz: então todas as nações os chamarão os abençoados de felizes, porque a terra será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. O crente fiel, irmãos, ele transforma o ambiente que ele mora. Porque todas as pessoas veem a bênção de Deus aonde ele põe a mão. Todas as vezes que uma pessoa que confia no Senhor entrega no altar, Deus se compromete com a sua vida financeira. Deus se compromete em abençoar a sua saúde. Deus se compromete em abençoar tudo que você está envolvido. Se eu perguntasse aqui quantos irmãos têm experiência nessa área, vários irmãos aqui levantariam a mão para dizer o testemunho dele sobre coisas que Deus já fez, sobre coisas que Deus faz. Hoje, os irmãos podem vir. Eu quero convidar a você a escolher o caminho da fidelidade a Deus. Irmãos, não trave a sua vida financeira. Não trave a sua vida de prosperar. Permita viver as bênçãos que Deus tem para você. Quando entregamos nossa parte para Deus, o Senhor repreende a ação do gafanhoto do devorador. Deus abrirá janelas dos céus. Você terá tudo em abundância. O teu trabalho não será estéril. Todos vão reconhecer que você é uma pessoa bem-aventurada e uma pessoa abençoada. Irmãos, eu li um livro que o pastor conta a história da construção da igreja.
Oral Robert. E ele contando a construção da igreja, e ele tinha um sonho de fazer uma igreja com drive-thru. Não é drive-thru, é drive-thru. Então ele fez uma igreja de vidro e colocou no estacionamento pontos com fone de ouvido para que os cadeirantes e as pessoas ouvissem, participassem do culto dentro do seu carro. E aí ele teve esse sonho e estava fazendo um estacionamento para 600 carros. A igreja numa área muito grande. E aí o diretor da construção chamou ele e disse: pastor, até sexta-feira nós precisamos de uma quantia muito grande. E ele diz: o dono disso aqui é Deus, não sou eu. Se precisa, é para a obra dele, vamos orar. E eles oraram. 3 dias depois, ele foi chamado por uma senhora cadeirante, e ela foi à igreja e disse ao pastor: eu vim trazer uma oferta que Deus mandou. Vocês estão me proporcionando algo que eu nunca pensei. Eu venho para a igreja e participo do culto dentro do meu carro e eu vejo tudo acontecendo aqui. É uma oportunidade que eu nunca tive. E aqui está um valor que Deus me deu. E quando o pastor abriu aquele cheque, era o valor que eles estavam precisando. Meus irmãos, Deus nunca deixa a igreja sem suprimento. Deus usa pessoas de vários lugares. Mas eu queria que você pudesse ter o privilégio de participar da obra do Senhor. De participar daquilo que Deus está fazendo. Cada pessoa que entra na casa do Senhor, cada pessoa que entra neste lugar, aceita Jesus, converte. Eu e você somos participantes, porque nós somos sustentadores da casa do Senhor. Querido, se você olhar o texto, você vai ver que as bênçãos acompanham aos que creem. A bênção, ela vai atrás daqueles que creem. Então, querido, eu queria que, assentado como você está, eu queria que cada irmão agora orasse ao Senhor. Se você não tem experiência nesta área, fale com Deus. Deus, eu quero experimentar, viver cuidado pelo Senhor. Eu quero viver tendo o Senhor como o cuidador da minha vida. A saúde para o teu trabalho é Deus quem dá. As bênçãos da tua casa é Deus quem dá. Dízimo e oferta é gratidão, é semente. E nós precisamos participar disto para que a obra do Senhor continue. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa aquele que participa com alegria, aquele que dá com alegria.